Bom dia, pessoal. A gente vai fechar com o último capítulo da apostila, capítulo 30, vai falar a importância da física para a tecnologia. Eu consegui provar para vocês que a física ela é importante no cotidiano. Começamos a ver a parte de cinemática, que é a parte de movimentos, de velocidade, de distância que um corpo pode atingir, a parte do tempo. Então, a gente viu que é importante o referencial, que um corpo pode estar parado, em inércia ou em movimento. A gente viu a parte da inércia, né? Que o corpo ele tende a permanecer parado, né? De acordo com o teu referencial. A gente viu a questão das acelerações, que podem variar o movimento, ele pode estar acelerado ou retardado, se você tiver diminuição da velocidade ou aumento da velocidade. E a gente viu que cada velocidade, cada movimento, ela é estabelecida com um ponto referencial daquela pessoa que está observando. Fomos para a parte de dinâmica, que também estuda entender como que aquele movimento se dá, né? A parte qualitativa do movimento, que aí vem as leis de Newton, leis da inércia, a lei fundamental, que trabalha com a fórmula força igual a massa vezes a aceleração, e lei da ação e reação, que todo o corpo tende a sofrer uma reação de mesmo módulo, mesmo sentido, só que direções opostas, né? Então, a gente viu a parte de inércia, que o corpo só vai sair da inércia se ele tiver uma força que consiga tirar ele da inércia. Como eu sempre lhe dei o exemplo, se você não tiver um objetivo bom, você não vai querer sair da tua cama, não vai querer sair da tua inércia, né? E de acordo com a força tem a ver com a parte de massa. Então, quanto maior a massa, mais força você vai ter que aplicar naquele corpo para poder movimentar ele. A gente estudou a questão de força-peso, que é o que tem a ação da gravidade. A gente estudou a força elástica, que tem a ver com instrumentos elásticos. E a gente, esqueci de mudar o slide, a gente foi entrando na parte de eletricidade, que a gente estudou alguns conceitos. Campo elétrico, magnetismo, que é a parte de ímãs. Aí falamos um pouquinho da potência dos aparelhos eletrônicos. Avançamos para a parte de astronomia, que a gente viu que foi importante para a gente entender algumas coisas do universo, para ter previsões, por exemplo, do tempo, satélites meteorológicos. E a gente foi vendo a questão de como surgiu o universo, né, a expansão dele, que a física foi desenvolvida com a mecânica quântica, e a gente tem várias ideias de como o universo se dá, da parte de imagens de satélite. Então a astronomia foi se desenvolvendo. Vamos para a parte de óptica, que é a parte de luz, né? Como que a luz é importante, como que ela tem propriedades que explicam, por exemplo, as cores que a gente observa, né? A formação das cores é importante por causa da óptica. A gente viu a óptica em relação a espelho, que toda menina gosta de se ver para poder fazer as maquiagens, que dependendo do tipo de espelho, você tem uma imagem maior, imagem virtual, imagem menor. A imagem menor na pandemia seria melhor porque a gente fica mais magra. Enfim, mas a imagem maior é bom porque a gente fazer a maquiagem perfeita. Para as meninas. Para os meninos também, enfim, eles podem... A espelho maior é bom... Não vou dar ideia, né? Para os meninos... Não posso dar as ideias que eu tenho na cabeça, não. A parte de óptica, a gente viu a parte também das lentes, né? As lentes, elas vêm da óptica. Elas são estruturas curvas que ajudam a corrigir distúrbios da visão. Então, todo mundo que usa óculos usa física. Vocês vão ter curvatura da lente, tipo de lente, vocês vão entender que vocês usam física assim. A gente estudou a parte de ondas, né? Que é a parte da ondulatória. As ondas mecânicas, como as ondas sonoras, que a gente viu semana passada, e as ondas eletromagnéticas, que a gente vê junto com a tecnologia muito assim, muito ligadas, tanto para a parte de comunicação como para a parte de medicina, na parte de diagnósticos e tratamentos. A luz solar é uma onda eletromagnética, a onda que a gente usa nos nossos smartphones e Wi-Fi, ela é uma onda eletromagnética, que é uma onda que não se propaga no meio físico, como as ondas sonoras, que são ondas mecânicas, mas se propagam no vácuo, e a gente tem a atuação delas à distância, que é o que faz com que
nossos celulares funcionem, nossa internet para a gente ter as aulas aconteça, para a gente tem essas ondas influenciando. Então, falando agora, física e sociedade. Ela já foi reconhecida que ela ajuda no desenvolvimento social, ambiental, tecnológico. Ela envolve o estudo de fenômenos da natureza, relacionados principalmente à matéria e energia, e ajuda também no desenrolar da tecnologia. Assim, ela, como ciência, ela requer investimentos. Quanto mais investimentos ela, quanto ciência, maior o desenvolvimento tecnológico. Ela ajudou no desenvolvimento de técnicas agrícolas que foram mais eficientes, graças à construção de máquinas, aumentou a eficiência de trabalho. A gente viu aquelas máquinas, né, guindastas, tudo isso ajudou, foi evoluindo. Ajudou na comunicação, na mobilidade, porque a gente tem motores construídos com base em tecnologia da física, da química. Tecnologia espacial, que a gente tem que lembrar que a física foi importantíssima para desenvolver foguetes e satélites. Então, a física ela é importante sim. Países que têm mais desenvolvimento tecnológico possuem grandes centros de pesquisa e tecnologia, ou seja, eles têm investimentos maiores. Então, as tecnologias deles são bem mais avançadas. Um exemplo que a gente tem aí é o Japão, né, que tem várias tecnologias. Nosso país em desenvolvimento é baixo investimento em ciências, piorou de 2014, que eu era das ciências, né, na parte científica, e a galera começou a diminuir investimento depois de 2014. Então, os desenvolvimentos dos projetos é horroroso aqui no Brasil, mas quem sabe um dia melhor, porque a gente tem mentes brilhantes aqui no Brasil, cientistas brilhantes, com boa execução das atividades, porém falta investimento. Então aqui o exemplo, a gente tem o Newton, que cara, tadinho, a gente tem grandes exemplos. Vou começar, Steve Hawking, que inventou até um projeto que ele tinha uma paralisia que afetava a parte motora dele. Então a gente tem o Newton com a lei da gravitação universal, com as leis dele, né? As leis de Newton. A gente avança aqui para nosso Einstein, que estudou a questão da energia, ajudou na mecânica quântica. O Steve Hawking, que é muito importante para a questão da tecnologia, ele desenvolveu várias questões da informatização, uma pessoa brilhante da física, elaborou várias teorias, que são as fórmulas, né, que a gente fica, ai meu Deus, só tem conta, por que eu botei essa imagem? Não, você tem as aplicações. Na escola a gente vê conta, porque a gente não tem a parte científica, então infelizmente, mas a gente nem viu tanta conta assim. Ensino médio vocês vão ver com mais afinco, né? Mas não é só física, os cálculos eles ajudam na construção dos projetos, né? E aqui a gente tem, nossos smartphones funcionando perfeitamente, sinal de internet, sinal das ondas de rádio, TV, smartphone, livro, né? Música, tudo isso tem a ver com a física. E além disso, elas ajudam a nossa, como ciência, ela tem que colaborar com a parte de problemas sociais, e agora que a gente sabe que tem problemas ambientais também nesse mundo moderno. A gente já sabe da questão de sustentabilidade. Então, quais são os problemas que talvez a física pudesse ajudar de alguma forma? As alterações climáticas, a gente tem como exemplo a intensificação do efeito estufa pela liberação intensiva de gases do efeito estufa e aquecimento global, que veio alterar os climas, né? Aí com isso você tem crise no abastecimento de alimentos, de água, surtos de doença, aumento do nível da água dos oceanos, todas essas consequências. Normalmente, como a física pode ajudar na questão agrícola, ela poderia ajudar nesse sentido. Poluição atmosférica e hídrica do solo. Hoje em dia a gente sabe que as poluições elas podem ser atenuadas com projetos sustentáveis, como por exemplo a parte atmosférica, ou a parte de geração de energia, que é uma parte que libera muitos gases para a atmosfera, e mexe com a parte hídrica do solo. Falando da questão da energia, o que a gente vai ter? Você pode fazer projetos sustentáveis de forma que você não tenha a questão da poluição ali sendo usada com mais, a questão da poluição interferindo no meio ambiente. Você tem o uso de pesticidas e fertilizantes, de repente você fazendo
uma máquina mais eficiente, queima de combustíveis fósseis, produção de lixo que não é reciclado, problema da água potável, falta de saneamento básico, tudo isso leva à poluição. Então a física ela poderia atuar em construção de tecnologias mais limpas, né? Focadas na parte mais sustentável. Tem a parte de violência e drogas, então assim, essa parte de violência e drogas acredito que não haja muita questão da física em si, mas em outras ciências, que a gente sabe que mexe com aspectos sociais e econômicos do mundo. E a droga tem a ver com a violência porque tem a questão do tráfico, né? E aí no tráfico normalmente não agem de acordo com a lei. E aí eu vou parar o vídeo, que eu vou esperar minha cachorra latir para gravar a segunda parte da aula, né? E focando um pouquinho. Não, ela parou de latir, graças a Deus. Porque